Estamos ao vivo. Deixa eu ver se está tudo certinho. Ao vivo aqui, ao vivo aqui, ao vivo ali. Maravilha. Oi, pessoal, demorei um pouquinho, mas eu cheguei. Minha internet caiu exatamente na hora da live. Tava tudo organizado aqui para fazer a live e caiu a internet. E aí desandou o negócio aqui. Mas voltei, a internet voltou, que bom. E aí agora a gente pode ficar juntinho aqui para falar de um tema muito importante, que é como adaptar atividades para um aluno que não escreve, tá? E esse não escreve, ele engloba muita coisa. A gente vai desmembrar isso aqui, a gente vai falar várias situações específicas aqui de alunos que não escrevem por N motivos, tá? E como você pode adaptar atividades para esse aluno, como é que esse aluno pode fazer atividade, porque é importante que ele faça atividade, né? É importante que ele faça atividade, ele tem que fazer, ele tem que ter autonomia para fazer, fazendo ele aprende, né? A gente vai falar sobre isso aqui também. Seja muito bem-vindo você que está chegando nessa live agora, como adaptar atividades para alunos que não escrevem. Meu nome é Leandro Rodrigues, sou do Instituto ITARD e a minha missão aqui é ajudar você a adaptar atividades para o seu aluno e ver o seu aluno aprender independente do diagnóstico, porque sim, ele pode aprender. Seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Rose está aqui com a gente. Oi, Rose. Lucas, Maria de Fátima, Cleide Wanda, Luciane, Pati, Ana Feitosa, Francisca, Márcia está aqui. Aqui o pessoal está no Instagram, Marceli, Josiano, Mendes Freitas. Pessoal, eles passou aqui. Cleide. Oi, Cleide. Pessoal, seja muito bem-vindo. Não dá para me falar com o nome de todo mundo, né? Senão eu vou ficar aqui falando o nome de todo mundo. Mas o pessoal vai chegando. O pessoal que está chegando agora, a live atrasou um pouquinho. O horário era 17 horas, mas está começando agora 17h24, tá? 17h25. Vamos botar 17h25 como data, hora de início aqui. E vamos lá. Essa live é muito importante para você que tem um aluno que não segurando o lápis para escrever. Eu nem peguei um lápis aqui, eu queria um lápis. Mas tá bom. Não segura, não pega para escrever. A letra cursiva não dá certo. Ou ele consegue fazer, mas não flui. Sabe? Não flui. Como assim não flui, Leandro? Vamos lá, deixa eu começar a anotar aqui algumas possíveis situações, tá? Algumas possíveis situações. Notas. Ops, aqui. Pronto, aqui. Algumas possíveis situações. Cadê? Ah, lá. Do que você está falando, né? Eu estou falando o seguinte, ó, situação 1, tá? Vocês me ajudam aí se tiver outras situações. Situação 1. Quando o aluno possui deficiência visual... Ah, obrigado. Quando o aluno... Escrever com lápis, né? Então, com lápis aqui eu estou escrevendo. Tem aluno que não consegue fazer isso aqui, não faz esse movimento aqui, tá? Ou não aprendeu a fazer, tá? Vamos ver algumas opções aqui. Ó, quando o aluno... pessoal que está no Instagram, você que está no Instagram, nessa live eu vou mostrar a tela do meu computador, tá? Só que não só anotações, porque geralmente eu boto anotações na tela. Mas nessa live eu não vou mostrar só anotações, eu vou mostrar a utilização de alguns programas de tecnologia assistiva, tá? Que deixam o computador mais acessível. Inclusive alguns recursos de acessibilidade de computadores. Então, no Windows aqui. Então, para você poder acompanhar 100% essa live, eu sugiro que você vá lá no nosso canal no YouTube ou na nossa página do Facebook, tá bom? Lá no Facebook está transmitindo e no YouTube está transmitindo também. Geralmente eu dou mais atenção no chat do YouTube, mas eu vou me esforçar para dar atenção no chat do Facebook também. E no Instagram que eu não consigo acompanhar, as letras são muito pequenininhas, some muito rápido, eu não consigo. Então, YouTube, Facebook, vai lá porque vai ter uma apresentação melhor para você, tá? Poder acompanhar. Bom, o aluno possui deficiência visual, tá? Baixa visão ou cegueira. Imagina um aluno com baixa visão ou um aluno cego, tá? Um aluno com baixa visão. Vamos pegar o caso do baixa visão primeiro. Gente, para ele escrever às vezes é bem difícil, tá? É bem difícil. Não é que ele não consegue escrever, ele consegue, só que às vezes é bem difícil, é demorado e cansativo, né? Então nós temos um caso aí de que escrever é um desafio, é uma barreira, tá? E às vezes o objetivo não é o aluno escrever na atividade, o objetivo é ele demonstrar o conhecimento dele de geografia, de história, demonstrar o conhecimento dele de língua portuguesa. É possível demonstrar conhecimento em língua portuguesa sem escrever, claro que é, né? E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, quando o objetivo não é o aluno escrever, tá? O objetivo é ele demonstrar conhecimento de um determinado assunto, a gente tem outras opções aí para esse aluno, tá? A gente não precisa forçar o aluno a escrever, tá bom? Então,
Essa live vai ajudar você a adaptar a atividade quando o aluno possui deficiência visual, baixa visão ou cegueira, tá? O aluno é cego, né? Ele não vai escrever. Ele vai escrever com braille, né? E às vezes para escrever com braille, o tempo para escrever com braille é diferente, dependendo aí das habilidades do aluno. E às vezes não faz sentido o aluno escrever com braille ali naquele momento. Por quê? Porque esse não é o objetivo final, é o meio, né? O objetivo final é demonstrar conhecimento, né? O que é é muito importante a gente entender isso, né? Existe um fim. Qual é o fim de uma atividade? Geralmente é o aluno demonstrar o conhecimento dele em determinado assunto ou o aluno exercitar o conhecimento que ele tem em determinado assunto. Ele praticar aquele aprendizado, ele praticar o aprendizado. A finalidade da atividade é a prática do aprendizado, o exercício do aprendizado, né? A demonstração do conhecimento do aprendizado. Ok? Esse é o fim. Qual é o meio? O meio é o lápis. Ele usa o lápis. Ele escreve, né? Ele registra ali, ele disserta sobre o conhecimento dele. Esse é o meio. Porém, na inclusão, a gente não pode obrigar todo mundo a entrar pelo mesmo caminho, a seguir o mesmo caminho, né? A gente precisa abrir as portas para que aquele fim seja alcançado. O fim é o mesmo para todo mundo, demonstrar conhecimento, exercitar o conhecimento. Mas o caminho, o meio, existem vários, além do lápis. A gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Então, quando o aluno, essa live vai ajudar você quando o aluno possui baixa visão, deficiência visual, tá bom? Outra. 2. Quando o aluno não aprendeu a escrever. Ele não aprendeu, tá? Opa, copiei errado aqui. Quando o aluno não aprendeu a escrever, gente, ele está numa aula com você, tá? E ele não aprendeu a escrever. Só que a escrita não é pré-requisito para você falar daquele assunto, para ele aprender aquele assunto, né? Por exemplo. Né? Por exemplo, vamos lá, Leandro, como assim? Que aula é essa que a escrita não é pré-requisito para a gente falar do assunto? Poxa, se a gente está falando de folclore, a gente pode falar de folclore para um aluno que não está alfabetizado, não pode? Posso falar de folclore. Eu posso falar sobre presidente da República para um aluno que não foi alfabetizado? Posso. Né? É um assunto que não tem um pré-requisito. Eu posso falar sobre preconceito? Posso. Posso falar sobre mercado de trabalho para um aluno que não foi alfabetizado? Posso. Posso falar sobre vários assuntos. Existem vários assuntos onde... Né, a gente falou um pouco disso na aula de ontem, né? Existe vários assuntos onde não tem pré-requisito para mim falar dele. Eu posso começar e terminar, independente do meu aluno ter ou não alguns conhecimentos prévios. Faz sentido às vezes isso. Então, quando o aluno não aprendeu a escrever, é possível adaptar a atividade para esse aluno também. A gente vai falar sobre isso aqui. E existem muitos casos onde o aluno realmente não aprendeu a escrever. Né, gente? Às vezes existem alunos matriculados aí no 7º, 8º, no 9º ano que não aprenderam a escrever. É muito comum acontecer isso quando o aluno possui deficiência intelectual. Quando o aluno possui deficiência intelectual, só um exemplo, tá? Só estou ilustrando. Não generalize, tá bom? A gente não pode generalizar. Mas às vezes acontece isso com alunos com deficiência intelectual, porque ele demora um pouco mais para escrever, para aprender, para se alfabetizar. E aí, ele em determinadas aulas, ele não tem, não consegue colocar a escrita em prática, porque ele está aprendendo ainda. Também acontece muito com alunos surdos, tá? Também acontece com alunos surdos. Por quê? Porque com aluno surdo, a língua portuguesa, às vezes, para essa pessoa, é o segundo idioma. Segunda língua, falei errado. Para alunos surdos, às vezes, a língua portuguesa é a segunda língua. A primeira língua é Libras. Então, ele está aprendendo. Ele está aprendendo língua portuguesa ainda. E às vezes ele está no ano mais avançado e ainda não domina totalmente a língua portuguesa para escrever um texto aí, grande. Então, quando o aluno não aprendeu a escrever, por exemplo, alunos com deficiência intelectual, alunos surdos. Outro caso aqui, essa live vai ajudar você. Um aluno que possui dificuldade de comunicação. Quando o aluno possui dificuldade de comunicação. Gente, às vezes para uma pessoa
que tem, por exemplo, autismo, tá? Pode ser muito difícil se expressar em determinados momentos. E esse se expressar, comunicar, vale tanto para o oral, tá? Quanto para a escrita também. Para ele escrever ali é tão difícil quanto para ele falar, né? Ver se você pode ter, se vocês já conheceram uma pessoa autista não verbal. Existem autistas não verbais que escrevem muito bem, né? Muito bem. A gente tem vários aí nas redes sociais e é muito bacana acompanhar o trabalho deles. Mas não é porque ele escreve e escreve muito bem que ele vai estar sempre disposto a escrever e vai estar sempre no melhor momento para escrever muito bem. Às vezes, numa determinada situação, numa situação de, por exemplo, uma situação que gera ansiedade, né? Uma prova. Às vezes tem uma questão lá numa prova que exige que ele escreva, e escreva bem. E isso aí é um momento difícil para essa pessoa. Porque ele já está sob tensão, já está sob ansiedade, sob estresse, e ainda precisa comunicar. Precisa comunicar. Só que a finalidade, lembra do meio e da finalidade? A finalidade da prova não é testar as habilidades de comunicação dele. A finalidade da prova, da avaliação, é testar o conhecimento dele. Então, a gente não pode deixar que a dificuldade de comunicação seja uma barreira para ele comprovar conhecimento. Percebe o ponto que a gente está chegando aqui? Bom, outro momento aqui também. Quarto. Quando... aqui, quando... Cadê? Quando o aluno possui dificuldade motora para escrever, exemplo, paralisia cerebral. Tá? Um aluno não faz esse movimento aqui, não tem dificuldade para fazer isso aqui, aí não tem jeito, né? Não vai ser com lápis que ele vai escrever. Às vezes o aluno ele até consegue segurar o lápis e escrever bem devagarzinho, com um pouco de dificuldade. Nesse caso, a escrita cursiva é uma barreira para esse aluno. Então a gente não vai pelo caminho de dificuldade, a gente vai pelo caminho da potencialidade, né? Inclusão é você não ir pelo caminho que é barreira. É você desviar da barreira e ir pelo caminho que o aluno tem potencialidade. Eu conheço pessoas com paralisia cerebral que escrevem muito bem, só que não usando as mãos, tá? Não usando as mãos. E a gente vai falar sobre isso aqui também. E quando escrever cansa o aluno. Isso aqui é legal. Quando escrever cansa o aluno. Gente, hipotonia muscular. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Eu não sei explicar sobre isso para você, porque eu não sou da área de saúde e eu não estudei sobre... Geralmente eu não estudo questões de saúde porque eu foco mais em como resolver para o aluno ter acesso, né? E não o porquê que aconteceu aquilo e o que acontece, né? O que causa. Mas um aluno que tem hipotonia muscular, geralmente isso aqui é associado a síndromes genéticas, tá? Quando um aluno tem algum diagnóstico relacionado a uma síndrome genética, por exemplo, distrofia muscular de Duchenne, tem outras síndromes raras, tá? Síndrome de Down, às vezes ele pode ter hipotonia muscular. E isso pode ser mais ou menos grave, tá bom? E às vezes, quando é muito grave, o aluno não consegue segurar no lápis com a firmeza que ele precisa para escrever. Ou às vezes, ele cansa. O movimento cansa, ele precisa fazer uma força maior do que você faz para escrever com lápis, né? Eu, quando vou escrever com lápis, eu faço uma determinada força para escrever. E se eu tenho por exemplo, um diagnóstico de hipotonia muscular, talvez eu precise, dependendo do nível, eu precise fazer uma força muito maior para escrever, e isso é cansativo. Então, essa live vai ajudar você a adaptar atividades quando escrever cansa o seu aluno. Nós não queremos ir pelo caminho que cansa, né? Lembra? Tem o fim, a finalidade. A demonstração do conhecimento, o exercício do conhecimento, a validação do conhecimento, a prática do conhecimento. Essa é a finalidade. A finalidade. Qual é o meio? O meio é escrever com lápis,
Ou escrever com outras coisas que não me cansam. Escrever com outras coisas que não me cansam. Escrever com outras coisas que são possíveis para mim quando eu tenho uma dificuldade motora. Escrever, demonstrar meu conhecimento com outras coisas quando a minha dificuldade é de comunicar. Demonstrar o meu conhecimento, praticar o meu aprendizado quando a minha dificuldade é escrita, da língua portuguesa mesmo. Por exemplo, quando eu sou um aluno surdo. Demonstrar o meu conhecimento quando a minha dificuldade é o registro visual. Quando eu sou uma pessoa cega, o registro visual é uma dificuldade para mim. Eu consigo registrar de outras formas, falando, gravando áudio e outros recursos também que a gente vai mostrar aqui. Então, essa live vai ajudar você nesse ponto. Eu quero agora mostrar recursos para você. Até aqui, pessoal, fez sentido? Fez sentido? Esse olhar do Instituto na pessoa e não no diagnóstico é tudo. Exatamente, Cleide. Eu não gosto de estudar muito sobre o diagnóstico porque, gente, essa linguagem da área de saúde me assusta. Né? Do jeito que eles escrevem, parece, meu Deus do céu. E quando a gente vai conhecer a pessoa, nossa, é, assusta. Eu não gosto de ficar assustado. Eu gosto de resolver. Já trabalhei com um aluno que a professora de apoio fazia o aluno escrever e eu percebi o cansaço e a irritação dele. Ela ainda queria que ele escrevesse com letra de forma. Exatamente, gente. Ir pelo caminho da dificuldade nunca é a solução. Nunca é. A solução, o serviço do atendimento educacional especializado tem como objetivo romper barreiras. Romper barreiras, às vezes é possível romper as barreiras, né? Quebrar a barreira, passar pela barreira. Né? Ou seja, o aluno ele domina uma nova habilidade para poder fazer aquilo que ele não fazia antes. E às vezes faz mais sentido contornar a barreira. Faz mais sentido para determinadas pessoas contornar a barreira. Tem barreira que não precisa ser rompida. A gente pode contornar, pode dar a volta. Às vezes faz mais sentido dar a volta, gente. Né? Gasta menos energia, menos esforço e tá tudo bem. Né? Era preguiça. Não era preguiça, né? Eu dizia que não, para não forçar o aluno. Professora Jaqueline, eu dizia para não forçar o aluno e a outra professora dizia que era preguiça. E a mãe dele ainda achava que eu era devagar por seguir o tempo do aluno. Exatamente. Nossa, que situação, né? Eu não vejo como preguiça, né? Quando a pessoa tem dificuldade para escrever, não é preguiça. Não é não? Eu mesmo, eu já tô há tanto tempo sem escrever letra cursiva que quando eu começo a escrever dói, isso aqui tudo dói. E como eu tenho tendinite, por causa de tanto digitar, eu desenvolvi tendinite. Então, escrever à mão, para mim, é doloroso. Não é que eu tenho preguiça, é que o meu cérebro foge da dor, e por instinto. Então, eu evito escrever. Eu corro de escrever letra cursiva, eu prefiro digitar. Digitar para mim é muito mais fácil, muito mais fácil. Por quê? Porque não dói a minha mão. Simples assim. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube se está tudo certinho. Opa, tem muito comentário aqui. Aqui, Rose. Rose, o Enzo tem hipotonia e precisou de muita estimulação. A hipotonia faz com que os membros não tenham força. A explicação é de uma mãe que acompanha o filho dela todos os passos. Vamos lá. Hipotonia faz com que os membros não tenham força. Geralmente não afeta somente as mãos, mas no caso do Enzo, o tronco, a cabeça, os órgãos internos, tudo precisa estimular. Olha, gente, que bacana. Hipotonia faz com que o Enzo tivesse dificuldade de se alimentar, falar. Olha. E existem coisas que não dá pra gente desviar da barreira, né? O Enzo, ele precisa se alimentar, ele precisa falar, né? Mas tem coisas que dá pra gente desviar da barreira. Não precisa forçar ele, por exemplo, a escrever páginas e páginas com letra cursiva, já que a gente tem recurso digital para substituir isso, por exemplo, no computador, não é? Mas vamos lá, vamos falar desses recursos agora. Ó, Jalena Ferro. Eu mesmo, quando vou escrever, coloco tanta força que minha letra está ficando cada vez mais feia. Até tento aliviar, mas fico mais nervosa, parece. Que interessante. Bom, pessoal, quais são os recursos então? Vamos lá.
antes de mostrar os recursos, eu quero mostrar para você a história, né, de algumas pessoas. Eu separei aqui a história do Emílio Figueira e da Clarinha Mar, tá? Eu tive a oportunidade, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Opa. Beleza, deixa eu fechar isso aqui. Opa. Aqui, beleza. Eu tive a oportunidade de participar do Conexão Futura com o professor Emílio Figueira e também teve a participação da Clarinha Mar. O professor Emílio Figueira é um intelectual, um professor, escritor, filósofo, enfim. E ele também não escreve com lápis, tá? Ele não escreve com lápis. E a Clarinha é influenciadora digital aí, tem perfil no Instagram aí, milhares e milhares de seguidores. E ela também é escritora, palestrante. E ela também não escreve com lápis não, gente. Ela não escreve com lápis não. E eu quero mostrar essas histórias para vocês porque é interessante a gente entender que o meio pode mudar. O importante é finalidade, tá? Finalidade. O meio é só um lápis que pode ser substituído por qualquer outra coisa, qualquer outro objeto. Vou botar para tocar aqui rapidinho. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conexão. Em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro, lançamos a série ABC da Inclusão para trazer um panorama da alfabetização de pessoas com deficiência no Brasil. A série tem 5 episódios e neste vamos falar sobre a alfabetização de alunos com paralisia cerebral. Para essa conversa, recebo o escritor e psicólogo Emílio Figueira. Também está conosco o Leandro Rodrigues, que é especialista em adaptação de atividades para alunos com deficiência e fundador do Instituto ITARD. Sejam bem-vindos. É um prazer. A Ivone Figueira, mãe do Emílio, está ao lado dele e vai acompanhá-lo durante a entrevista. Bem-vinda, Ivone. Obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Essa série tem recursos de acessibilidade. Eu vou começar fazendo minha autodescrição e peço em seguida que os entrevistados façam o mesmo. Meu nome é Louise Freire, sou uma mulher negra de cabelo crespo, castanho escuro, curto, mais ou menos na altura do maxilar. Estou com uma blusa de manga, estampada com manchas. Vamos acompanhar. Quarto, jovem de cabelos escuros ondulados na altura dos ombros. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clarinha Mar. Marinho, tenho 22 anos, sou estudante de letras da UNB, sou palestrante e influenciadora digital, além de escritora. No teu teste de alfabetização foi em parte tranquilo. Eu agradeço muito aos meus pais, primeiramente, por sempre quererem que eu fosse além, sempre quererem que eu fizesse as coisas da minha maneira. Pessoal, eu não vou botar o vídeo todo aqui, né? Mas essa fala da Clarinha aqui, sempre que eles me ajudavam, me estimulavam a fazer as coisas da minha maneira. Isso é muito interessante, né? Porque forçar a pessoa a fazer as coisas de um jeito que não é o melhor jeito para aquela pessoa não faz sentido nenhum, né? Se a pessoa consegue fazer muito bem de um jeito, por que eu vou forçar ela a fazer de outro jeito? Eu fiz uma live com a Clarinha, deve estar lá no Instagram dela, vocês podem achar. E ela conta pra gente que ela estava aprendendo ela aprendeu, né, a escrever no computador e para digitava usando as mãos,
Só que para ela era muito difícil digitar usando as mãos. E queriam que ela digitasse usando as mãos. E ela descobriu que a melhor maneira para ela era digitando usando os pés. E para ela era muito melhor digitar usando os pés. E por que não que ela não, e por que ela não pode usar os pés, gente? Por quê? Claro que ela pode, se a melhor forma para ela é essa, né? Não faz sentido forçar a pessoa a fazer de outro jeito. E tem uma outra pessoa que eu queria mostrar aqui, que é o Gilvan. Deixa eu ver a hora. Tá, até que a hora tá boa ainda. Vou mostrar aqui rapidinho, 2 minutos o vídeo do Gilvan. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se o YouTube vai bloquear o meu vídeo porque eu tô mostrando esses outros vídeos, mas não tem problema não. Depois a gente se entende com o YouTube, né? Vamos lá. Agora você vai conhecer a história do Gilvan Fernandes, um escritor baiano que tem paralisia cerebral, tá no Instagram, mas que é tão transmitindo lá no determinado YouTube. a seguir o caminho das letras, que já está no 2º livro lançado. Veja na reportagem da TVE Bahia. Para Gilvan de Jesus Mendes, que nasceu com paralisia cerebral, nada foi fácil. Mas quem facilitou e apostou no menino de 17 anos foi essa professora. O que ocorreu com Gilvan nessa escola é que ele se descobriu como escritor e as aulas de língua portuguesa deram a ele o suporte que ele precisava para que ele desenvolvesse melhor o que ele já trouxe consigo. Ele tinha tudo para desistir, dificuldades financeiras e físicas, mas o desejo de ver a sua história contada por meio da poesia foi maior que as limitações apresentadas a ele pela vida. E hoje ele lança o seu 2º livro, Aqueles Malditos Olhos Azuis. Protagonizado por uma mulher, Nice, o enredo traz como foco um ciclo de confronto entre o machismo e o racismo, que atravessa a subjetividade de todos os personagens. É uma coisa muito peculiar e muito importante, do ponto de vista dele, enquanto homem negro, elaborar uma obra dessa estrutura. Durante sua trajetória, o escritor teve o auxílio de muitos profissionais que apostaram no potencial dele. Como eu entendi que ele tinha muito talento para escrita, eu incluí ele no grupo de teatro e ele passou a escrever os roteiros das peças comigo. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu tinha uma opção. E hoje aquele menino se tornou um adulto, psicólogo e escritor, e inspira no mesmo colégio em que ele estudou crianças com sonhos e muitas limitações, mas com algo em comum, a persistência. Todo mundo passa por dificuldade, já passei muito, mas isso é só uma fase, tipo uma luta. A gente não pode desistir. Me emocionei muito, viu? Bacana, né, gente? Bacana. Bom, a Rose comentou aqui, né? Dificilmente pessoas com paralisia cerebral têm deficiência intelectual. É muito importante a gente fazer essa observação aqui, tá, gente? Paralisia cerebral é uma coisa, deficiência intelectual é outra coisa, autismo é outra coisa, surdo-cegueira é outra coisa, e às vezes um diagnóstico vem combinado com o outro, às vezes não, tá? Mas é importante a gente entender que não é porque a pessoa tem paralisia cerebral, porque ou ela tem uma dificuldade na fala, que ela tem deficiência intelectual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente precisa separar isso na nossa cabeça, para poder ver a pessoa ali com o mínimo de preconceito possível, tá? Porque o preconceito ele só atrapalha. Bom, e aí, quais são os recursos então? Bom, você já deve ter pensado em informática, né? Com certeza a informática ajudou muito, 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 muito o acesso e a escrita. E, enfim, eu quero mostrar recursos aqui para vocês, tá? Mostrar recursos. Vamos lá. Primeira coisa, cadê minha pasta aqui? Ai, meu Deus. Espera aí. Sumiu a minha pasta. Aí, vamos lá. Aqui. Instituto da Arte. Ó.
Deixa eu ver se esse aqui tá atualizando. Não, não é esse aqui não. Eu vou ter que abrir lá no site, peraí, gente. Quero mostrar pra vocês. Oh, não. Só que eu não tenho acesso. Oh, meu Deus. Pera aí. Deixa eu mudar de usuário aqui. Recursos para ajudar o seu aluno, tá? Aqui no curso Adaptando Atividades na Prática, a gente tem um repertório. Vou mostrar o nosso repertório. Eu quero mostrar o conceito para você. O conceito que é legal. Olha, múltipla escolha. Por exemplo, vou baixar aqui uma atividade, um modelo de atividade de múltipla escolha. Aqui a gente tem temas, tá? Vou botar esse tema quadrinho aqui. Isso aqui é um tema para criar atividade de múltipla escolha, mas eu não vou botar ela... Pode ser essa aqui mesmo. Pode ser essa aqui mesmo. Eu vou baixar ela aqui. Para você entender o conceito, tá bom? Eu vou abrir. É muito mais fácil a gente criar atividades usando modelos, tá bom? Muito mais fácil. E para uma pessoa que não escreve, ela tem dificuldade na escrita, em que o meio da escrita cursiva é uma barreira, não é uma potencialidade, é uma barreira, porque nós vamos entregar uma atividade que usa uma dificuldade e não uma potencialidade. Então, se o meu aluno ele tem como dificuldade a escrita cursiva, uma atividade de múltipla escolha faz muito mais sentido. Eu queria mostrar aqui para você a atividade de múltipla escolha. Um exemplo de atividade de múltipla escolha. Esse aqui é um modelo que a gente tem aqui. Tá? Um dos modelos que a gente tem disponíveis aqui no nosso repertório. Você pode criar facilmente uma atividade de múltipla escolha. Você clica aqui e já começa a escrever. Né? Pode botar aqui. Questão 1. João, após João conversar com Maria, ele decidiu que iriam fazer o que eles decidiram. E aí você faz rapidinho aqui, sem necessidade do aluno ter que elaborar a resposta, já que o objetivo, né, dessa questão de interpretação de, por exemplo, OBS aqui, história de João e Maria. Já que o objetivo dessa questão de interpretação aqui é o aluno demonstrar se entendeu ou não o texto que ele leu. Então, se o objetivo se a finalidade é o aluno demonstrar se ele entendeu ou não o que ele leu, e a finalidade da atividade não é trabalhar elaboração de narrativa, elaboração de argumentação, a finalidade não é essa. A finalidade era ele demonstrar se entendeu um determinado trecho do texto. Então, a questão de múltipla escolha vai funcionar muito bem. E a gente bota as opções aqui. Eu escolhi um modelo que é para botar com imagem, mas eu não vou botar imagem. Eles iriam tentar fugir da casa da bruxa.
E aí eu dou as opções de resposta errada e pronto. E aí eu não preciso que o meu aluno caminhe pelo meio da dificuldade. Ele pode usar uma outra alternativa. Tá? Isso aqui é múltipla escolha, gente. Muito simples isso aqui, muito simples. Eu abri um modelo que a gente tem aqui que facilita o seu trabalho, né? Para montar a atividade. Enfim. Essa é uma das formas. Uma das formas. Vamos lá, outra forma. Atividade de ligar e relacionar. Vamos lá. Vamos ver aqui. Não vou salvar. Ó, ligar e relacionar. Esse aqui é muito simples, gente. Muito simples. Vamos lá. Vou abrir esse modelo aqui. Vai à internet, funciona. Vamos ver outro. Caiu a minha internet, meu Deus? Cai não, internet. Não quer abrir, vamos tentar outra aqui. Foi. Abrindo? Foi. Olha só que legal. Aí, pessoal que está no Instagram, eu estou mostrando a tela lá no YouTube e Facebook, tá bom? No YouTube e no Facebook. Olha aqui, por exemplo. Pode ser a mesma coisa, tá? Só que o aluno ele não precisa escrever. Relacione. Depois de João e Maria ficarem presos na casa da bruxa, o que cada personagem decidiu. Mesmo propósito, demonstrar conhecimento de interpretação da história. Não é de argumentar, não é de construir narrativa, não é de defender teoria, defender uma hipótese, tá? Não é de criar uma hipótese, é simplesmente demonstrar o conhecimento da interpretação. Lembre-se sempre, a gente tem que sempre tentar deixar claro qual é o objetivo da atividade. E uma das coisas mais difíceis é você adaptar a atividade de interpretação de texto. Porque geralmente a pessoa precisa escrever, né? Geralmente, o caminho comum, aí, o senso comum, é que o aluno vai escrever o que ele entendeu do texto. Mas você pode criar atividades onde ele vai demonstrar o conhecimento dele sem necessariamente ele escrever com a mão, tá? Depois de João e Maria ficarem presos na casa da bruxa, o que cada personagem decidiu. Aí você bota aqui. Poxa, eu tô com espaço aqui para botar imagem. Eu poderia botar a foto do João aqui para ficar mais legal, mas enfim, tanto faz, tá? Vai depender se faz sentido para o seu aluno ter imagem. Use imagem. João, Maria e aí, caramba, a bruxa, tá? Porque nesse momento da história só existiam esses três personagens. E aí você vai e bota opções aqui para eles relacionarem. Uma outra forma também do aluno demonstrar o conhecimento dele. Vamos lá. Fugir da casa. Se esconder. E aqui, preparar o jantar. O que cada personagem decidiu? Eu tenho opções aqui,
né, de acordo com a minha história que eu estiver trabalhando. Na minha história de João e Maria, Maria queria se esconder, o João queria fugir da casa e a bruxa queria preparar o jantar com eles, né, como ingrediente principal, que é o caso dessa história. Mas enfim, e o aluno relaciona aqui e demonstra o conhecimento dele sem necessidade de construir uma narrativa, porque às vezes a barreira do meu aluno é a comunicação. É a comunicação. E construir narrativa, construir uma resposta dissertativa envolve comunicação. E eu não vou pelo caminho da barreira, eu vou contornar a barreira, já que o meu fim não envolve comunicação. O meu fim nessa atividade específica devolve demonstração do conhecimento da história, de um trecho da história específica. Né? Essa é a proposta dessa atividade, esse é o objetivo dessa atividade. Então, uma outra opção aí é você adaptar a atividade para relacionar colunas também. Por que não relacionar colunas? Tem outras formas? Temos, vamos ver. Jogos pedagógicos. Gente, jogo pedagógico. Exemplo aqui, eu não vou mostrar aqui esse jogo, tá? Mas eu vou falar com vocês. Deixa eu voltar aqui a câmera. Quem aqui já jogou aqueles joguinhos de tipo Show do Milhão? Vocês já viram o Silvio Santos fazendo Show do Milhão, né, gente? Eu já vi, vocês já viram também, todo mundo viu. Todo mundo sabe o que eu tô falando. O Show do Milhão do Silvio Santos. Eu não sei se ainda tem isso. Tem? Não sei. Mas enfim. Tem um tempo que eu não vejo o Silvio Santos, tem, gente? Meu Deus. Mas tá. E aí, o que é o jogo do Silvio Santos? As pessoas precisam escrever no jogo deles para participar? Precisam? Não precisa escrever. Todo mundo que participa no jogo do Show do Milhão lá, na televisão, não precisa escrever. E a pessoa, ela pode saber muita coisa, sem precisar escrever uma palavra e demonstrar o conhecimento, sem precisar escrever uma palavra. Olha que incrível. E se ela responder tudo certo, ela ainda ganha R$1 milhão. Não é isso? Esse é o jogo. Ela não escreve uma palavra no jogo e demonstra muito conhecimento de várias coisas diferentes que você possa imaginar. Demonstra conhecimento de geografia, de ciências, de política, de cultura, de cinema, de esportes. Demonstra um conhecimento de muita coisa, sem ter que escrever uma palavra. Olha que coisa maravilhosa. Incrível, né? E é um modelo divertido ainda. Atrai a atenção de centenas de milhares de espectadores. É interessante. Tem até crianças pequenas que gostam. E não precisa escrever. E a gente não usa. Por que a gente não usa? A gente pode usar. Você pode elaborar cartinhas com perguntas para brincar de Show do Milhão aí, ou chamar de jogo de perguntas e respostas, ou do que você quiser chamar. Mas o aluno ele pode responder uma única letra. Qual é a alternativa certa? A, B, C ou D? Ele demonstra conhecimento respondendo uma única letra. E às vezes o aluno ele pode ter dificuldade de falar também, não é? E ele vai fazer o sinal Libras para você da letra da resposta. Isso é muito legal. Ele pode fazer a letra em Libras, né? Fazer a letra em Libras. Eu não sei fazer, meu Deus do céu, eu aprendi, mas eu acho que o A é assim. Alternativa A, ele vai fazer assim, pronto, respondeu. Está demonstrando o conhecimento dele ali. Né? Isso é incrível. Ou então um aluno que tem paralisia cerebral está usando um equipamento de tecnologia assistiva e precisa usar um acionador. Quero mostrar o acionador para vocês daqui a pouco. Vou mostrar daqui a pouquinho. A gente vai chegar lá. E aí ele marca a opção sem precisar responder. Tá? Essa é uma outra opção também. Uma outra opção. Vamos ver aqui outras opções que nós temos. E agora é os recursos de tecnologia assistiva. Legal. Para começar com os recursos, eu quero mostrar o DOSVox primeiro, tá? Quem aqui conhece o DOSVox? Vocês já ouviram falar do DOSVox, pessoal? Outro recurso aí bacana para você tornar conteúdo acessível, tá bom? Palavras cruzadas é muito bom. O Enzo começou a escrever 10 palavras por disciplina. E assim foi aumentando. Eles conseguem escrever uma página, que incrível. A escrita manual também desenvolve o cérebro. Gente, eu não estou falando mal da escrita manual, tá? Muito importante isso. Esses repertórios são muito bons, eu usei muito. A Rose está falando da importância de treinar a escrita. Gente, eu não estou falando mal de treinar. Olha só, a escrita é importante, sim. Né? A escrita é importante, sim. Quando o objetivo é treinar a escrita.
né? Mas quando o objetivo é demonstrar conhecimento da história de João e Maria, interpretação de texto, o objetivo não é a escrita, né? Por exemplo, falar é muito importante. Falar é importante. Socializar é importante. Não é isso? Discutir ideias é importante também. Só que nem sempre discutir ideias é o objetivo daquela atividade ali. Às vezes aquela atividade ali, o objetivo dela é outra coisa, né? Às vezes escrever não é o objetivo da atividade. O objetivo da atividade é outra coisa. Mas existem essa aprendizagem colateral, né? Eu estou fazendo uma coisa, mas ao mesmo tempo estimulando várias. Isso é legal. Só que o problema é quando isso é uma barreira, né? Quando é uma barreira, quando vira uma barreira. Quando isso vira uma barreira que é o problema. Bom, mas com certeza, gente, treinar a escrita é importante. Se o aluno pode escrever, se ele está desenvolvendo, a gente treina a escrita sim, não é? Vamos lá. 2Vox, pessoal. Qual é a maior dificuldade de registro? Qual é o grande problema do registro de alunos cegos na sala de aula ou alunos com baixa visão? Qual é o problema? Vamos pegar o aluno cego, tá? Qual é o problema do registro do aluno cego? Quando o aluno cego vai fazer o registro, ou seja, vai escrever, ele escreve usando o sistema Braille. Qual é o problema dele usar o sistema Braille? Ele pode ser a pessoa mais veloz do mundo para escrever usando Braille. Pode escrever páginas e páginas em Braille, velocidade recorde. Qual é o problema aí? O problema é que eu não sei Braille. Eu não sei ler em Braille. Talvez você, professor, não saiba ler em Braille também. Então, ter um aluno fazendo registro, escrevendo em Braille na sua sala de aula, para você não é muito útil. Por quê? Porque você não sabe ler o que ele está escrevendo. Percebe o problema? Ele pode escrever perfeitamente ali em Braille, só que você não consegue ler. E aí? Ninguém mais consegue ler, só ele. Ou as outras pessoas que sabem Braille também. Mas às vezes não é o seu caso. Só que existe um recurso muito bacana para resolver isso, que é chamado de 2Vox. É um programa de computador. Existem milhares de alunos que usam isso em salas de aula, tá? E eu recomendo fortemente que seu aluno use também. Eu vou mostrar até uma fotinha aqui. Vox na sala de aula. De alunos usando um notebook na sala de aula. Durante a aula, normalmente ali, ele usa o notebook como caderno para fazer registro, para escrever. E ali, quando ele escreve no notebook, você, professor, consegue ler o que ele está escrevendo. O coleguinha que está do lado consegue ler o que ele está escrevendo. Isso faz toda a diferença. Eu não estou falando, novamente, gente, eu não estou falando mal nem da escrita cursiva, eu não estou falando mal do Braille, tá bom? Não estou falando mal do Braille, só estou dizendo que a gente não pode deixar as coisas virarem barreira quando a finalidade é outra. Se a finalidade é o aluno participar de uma aula sobre a interpretação de texto da história de João e Maria, o uso do Braille nessa aula talvez não seja tão relevante assim para o objetivo final. O treino da escrita cursiva talvez nessa aula não seja tão relevante assim quanto a escrita final. Quanto a escrita cursiva. Ai meu Deus, o que eu tô falando? Quanto a escrita cursiva. Tá? E eu vou mostrar aqui o 2Vox para vocês, para quem não conhece, tá? Vou mostrar aqui rapidinho. Vamos abrir aqui. 2Vox. Sistema 2Vox, versão 5.1. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCE UFRJ. Boa noite. 2Vox. Olha aqui. Pronto, 2Vox. Eu não mostrei a tela, né? Ai, meu, deixa eu voltar aqui para vocês. Eu achei que estava mostrando e não mostrei nada. 2Vox, o que você deseja? Peraí. Imagens. Eu pensei que eu estava mostrando os alunos na sala de aula com o computador, mas não estava. Agora eu estou mostrando. O pessoal usando o computador na sala de aula. Tá vendo? Essa menina aqui está fazendo uma avaliação. Ela está fazendo uma prova. Esse outro menino aqui, eu não sei o que ele está fazendo, mas ele está ali na aula. Ele está ali na aula.
O notebook é o caderno dele. Leandro, mas como é que ele escreve? Vamos ver aqui, vou mostrar para você agora. DOSVox, o que você deseja? Ó, o computador está falando comigo. O computador está falando comigo. Eu não preciso enxergar para usar esse programa. O computador fala comigo, né? E na aula o aluno vai ficar com um fonezinho de ouvido. O fonezinho de ouvido, ele tira ele atrapalha para ouvir a professora? Não. Não atrapalha para ouvir a professora. Por quê? Porque o computador só fala quando o aluno está mexendo nele. Quando o aluno não quer ouvir o computador, ele só não fazer nada que ele vai escutar a professora. Não é? Beleza? Vamos lá. Aí eu começo a mexer aqui. Vou abrir como se fosse usar o meu caderno aqui no DOSVox com vocês, tá? Vou fazendo aqui, vocês vão me acompanhando. Vamos lá. Testar o teclado. Editar texto. Edvox. Qual o nome do arquivo? AULA DA 1.2/01. Ponto. Escrevi. O nome do arquivo é esse. Eu quero ouvir o que o computador escreveu. Como é que eu faço? Ponto. Ponto. Peraí. É aqui. Cadê? Fim do Edvox. Oh, não. DOSVox, o que você deseja? Apertei o botão errado. Vamos lá, vamos voltar. Ler texto. Edvox. Qual o nome do arquivo? Fim do Edvox. Oh, não. DOSVox, o que você deseja? Testar. Editar texto. Vamos de novo. Eu uso outro teclado, eu estou no notebook direto agora e me confundi com as teclas aqui. Vamos lá. Edvox. Qual o nome do arquivo? Vamos lá. Arquivo novo. Num lock ligado. Caps lock ligado. E eu vou começar a escrever aqui, só que... Vamos lá, vamos começar a escrever aqui. Para cada letra que eu escrevo, o computador fala. PRGUNTA 2 pontos. OQUJOAPOPOSAMANACASABRUXA. Interrogação. Pronto, aí eu escrevi. Eu quero conferir o que eu escrevi. O que eu faço? Eu boto para baixo aqui, ó. Fim do texto. Pergunta 1. O que João propôs a Maria na casa da bruxa? Viu? E o computador lê para mim o que eu escrevi. Fim do texto. Pergunta 1. O que João propôs a Maria na casa da bruxa? Muito legal. Eu escrevi a pergunta. O professor pode estar escrevendo essa pergunta no quadro e eu registrei aqui, sem usar o meu lápis. Isso que é importante. Por quê? Porque lápis para mim não era uma opção viável, era uma barreira gigantesca. Nessa minha situação, se eu for uma pessoa cega, escrever com lápis é uma barreira gigantesca. É impossível? Olha, eu não vou falar para você que é impossível, mas não faz sentido, né? E aqui eu posso continuar escrevendo aqui, né? Resposta. Maior. Enfim, existem... Eu vou sair aqui. Confirma a saída, sim ou não? Quer salvar o arquivo, sim ou não? DOSVox, o que você deseja? Testar o teclado. Fechei aqui o DOSVox. Fechei o DOSVox. Bom, isso é uma outra opção de registro, sem ser pelo meio tradicional, tá? Outra opção de registro. Vamos lá. Qual a outra opção que tem, Leandro? Qual a outra opção que tem? Acionador e teclado virtual. Gente, o que é o acionador e o teclado virtual? Deixa eu voltar aqui a câmera. Peraí. É muito importante a gente conhecer os recursos que existem, né? Olha só, isso aqui é um acionador. Você pode estar pensando assim, Leandro, o meu aluno ele não tem o movimento dos dedos. Ele não vai escrever nem no teclado e nem com lápis. Ele não tem esse movimento. Ele não tem também o movimento dos dedos do pé para colocar o teclado lá nos pés dele para ele escrever. Não vai dar certo isso aí para ele. Como é que ele vai fazer registro? Como é que ele vai fazer escolha? Como ele vai falar alternativa B do meu jogo do show do milhão? Se ele não fala e se ele não tem movimento. Você vai usar um acionador. Seu aluno precisa de um acionador. Tá? Quem escolhe, na verdade, existem vários modelos de acionadores. Tá? O terapeuta ocupacional é o profissional mais indicado para
trabalhar para fazer todas as instalações e escolher o melhor equipamento para o seu aluno, tá bom? Só para você entender que existem recursos. Estou falando aqui com você só para você entender que existem recursos, né? A gente não está aqui para substituir o trabalho de nenhum profissional. Só que às vezes você tem um aluno aí na sua cidade que ele não tem nenhuma forma de registro e não tem nenhum profissional perto de você, não tem recurso, e aí você pode dar um jeitinho para que esse aluno faça um registro, né? Para que esse aluno tenha um aprendizado, uma participação. O aluno, para uma pessoa aprender, ela precisa faz para aprender. Quando ela não consegue fazer, não tem autonomia para fazer, o aprendizado fica muito limitado. Ela poder fazer com o mínimo de ajuda possível é muito importante para o aprendizado dela. Muito importante. Você pode pensar, Leandro, ele pode ter um transcritor do lado dele, né? Ele vai falando e a pessoa vai escrevendo. Mas o ideal é que ele tenha a opção de fazer por si só. Porque quando ele faz, ele aprende, né? Ele faz e ele aprende. Mas nesse caso aqui, uma pessoa com um movimento muito limitado, ela pode ter um acionador. Então, mesmo que eu posso usar o braço para apertar aqui, posso usar a cabeça para apertar aqui, posso usar meu pé, posso usar a coxa, posso botar aqui debaixo do meu braço, apertar assim, o acionador. Não sei, algum movimento que eu tenha mais controle no meu corpo eu posso usar para o uso do acionador, que pode ser esse aqui, pode ser um pequenininho, pode ser o de canudinho, de assoprar, pode ser para piscar o olho, pode ser um que fica olhando um eye tracker, né? Que escaneia o movimento do meu olho. Enfim, existe muito recurso legal. Mas eu tenho esse aqui para mostrar para você. Vou mostrar. Esse acionador aqui, ele conecta aqui. Eu tenho esse plug aqui que conecta no mouse. Esse aqui é um mouse comum de computador. Só que esse mouse comum ele tem um plug aqui, ou um plug desse lado que é referente a esse botão, e o plug desse lado aqui, ó, que é referente a esse botão aqui. Então, se eu quero que meu aluno clique, mas ele não pode clicar aqui por alguma limitação, eu vou e plugo um acionador desse lado aqui, ó, do lado do botão esquerdo, e o acionador vai representar o clique do botão do lado esquerdo. Se eu quero que ele clique desse lado, eu plugo outro acionador aqui, ó. Eu só tenho um, mas eu poderia pegar esse acionador e botar do outro lado, para ele fazer o clique aqui. E Leandro, o que o clique do mouse tem a ver com o aluno escrever? Qual é a relação disso? Não dá para escrever com o mouse, Leandro. Escreve com teclado. Dá para escrever com o mouse sim, pessoal. Dá para escrever com o mouse sim, tá bom? Vamos lá, vou mostrar como é que escreve com o mouse aqui com vocês. Vou plugar aqui o meu acionador no meu mouse. Vou colocar o meu mouse no meu computador. E se Deus quiser, vai funcionar tudo certinho. Bom, o meu mouse já está funcionando. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Meu mouse está funcionando normal, tá? Mas o meu aluno não faz esse movimento aqui. Vamos ver se ele clica. Aqui, clica. Clica. Ó, mas o meu aluno não consegue clicar. Ele não clica, tá? Ele precisa do acionador. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir um bloco de notas aqui. E eu quero escrever. E como que eu vou escrever com o mouse, Leandro? Vamos lá? Vou abrir o meu teclado virtual agora. Teclado virtual. Vou botar o teclado aqui para vocês verem aqui na tela. Eu estou compartilhando a tela? Estou compartilhando. Beleza. Esse aqui vai ser o caderno do seu aluno. Tá, existem outros programas para fazer isso, tá? Mas eu estou mostrando o que tem no Windows. Já vem com Windows, tá bom? E aqui eu vou em opções, ó. Ups. Opções. Cadê as opções? Cadê as opções, meu Deus? Ah, as opções só aparecem na minha tela de cá. Poxa vida. Peraí, cliquei em opções, a janela de opções veio para cá. Pera aí, gente. Pronto. A janela de opções aqui. Quando você for usar o seu teclado no seu computador, o teclado virtual, tá bom? No Windows,
ele vai vir configurado com essa opção aqui, ó. Para usar o teclado virtual, clicar em teclas, tá? E eu vou dar um OK para você ver o que acontece. Pronto. Eita, fechar aqui. Teclado virtual. Ó, vamos ver se a minha opção está aqui. Oh, meu Deus do céu, a opção não aparece. Opção. Clicar em teclas, ok. Pronto. Eu vou clicar aqui. Uma tecla de cada vez. Eu estou clicando e estou escrevendo lá em cima. Espaço. Né? E eu clico aqui e apago. Só que eu não tenho a habilidade de clicar. Então eu vou usar um acionador. O acionador com o recurso de varredura. Você já vai entender o que é o recurso de varredura. Ó, eu vou clicar aqui. Deixa eu tentar trazer para cá. Vou clicar em opções. Aí ele aparece essas opções aqui. Porque eu estou com duas telas. E ele está com frescurinha aqui com a minha tela secundária. Pronto. Quando eu clico em opções, eu vou mudar aqui, ó, para usar o teclado, rastrear teclas. Vou botar aqui, ó, uma velocidade. Eu posso aumentar ou diminuir a velocidade do rastreio. E vou desabilitar essa previsão de texto aqui por enquanto, tá? Pronto. E agora eu vou pegar o meu acionador e dar um clique. A esperança que funcione. Vou clicar como funcionou. Ó, ele está fazendo rastreio agora. Ele está rastreando as linhas do meu teclado. Quando a palavra que eu quiser estiver numa daquelas linhas, eu aperto esse botão aqui. Ó, vou escrever meu nome. Ó, agora eu vou na letra L. Tá vendo? Toda vez que estiver na posição, eu aperto aqui. Só que eu não sou um escritor muito bom desse jeito aqui, mas ainda estou me aperfeiçoando. Só que eu não estou escrevendo em lugar nenhum, Leandro. Por que não está escrevendo em lugar nenhum? Porque tem que estar clicado aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Agora sim. Oh, meu Deus. Vai. Gente, isso aqui eu tô quebrando o galho com o recurso do Windows, tá? Tem programa mais apropriado para isso. Enfim. Por que não está escrevendo? Eu quero que você escreva, meu filhote. Ah, agora está escrevendo. Agora sim. Pronto, agora vamos para lá. Vamos lá, vou escrever Leandro, hein? L. Oh, não. Errei. Espera um pouquinho que ele vai sair. Pronto, escrevi Leandro. Legal. Escrevi meu nome. Pulei de linha. Pronto. Pessoal, por que eu quis mostrar isso aqui? Deixa eu fechar esse barulhinho aqui. Vamos fechar o barulhinho. Tchau, barulhinho. Tchau, barulhinho. Por que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Porque existe recurso para o seu aluno escrever. Existe recurso para ele demonstrar conhecimento. E a gente precisa distinguir uma coisa da outra, né? Escrever é uma coisa, demonstrar conhecimento numa atividade é outra. E quanto mais formas a gente conhece para adaptar as nossas atividades, melhor para o nosso aluno.
que a gente pode ir pelo caminho da potencialidade e desviar do caminho do desafio, da barreira, da dificuldade. Vocês conheciam esses recursos? O que vocês acharam dessa live? Conta aqui pra mim. Deixa eu voltar aqui. Eu quero ver o chat aqui. Você tem como fazer um curso de passo a passo? Tem, Rose. O nosso novo curso Adaptando na Prática. O curso Adaptando a Atividade na Prática, ele foi totalmente reformulado, reestruturado, agora para 2022, e está ensinando tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Detalhes, né? Como fazer mesmo para ter um módulo específico para acessibilidade física, onde eu mostro o uso desses equipamentos. É muito importante a gente conhecer, né? Porque eu não sei qual é o aluno que vai chegar para mim. Né? Posso nunca ter trabalhado com um aluno com paralisia cerebral que não consegue registrar usando lápis, por exemplo, ou nem usando um teclado. Né? Ele não pode nem usar o lápis, nem um teclado. Como é que ele vai escrever? Então, né, para esses alunos, a gente pode tornar o conteúdo muito mais acessível usando essas tecnologias e criando atividades onde ele não precisa de uma grande extensão de texto para demonstrar o conhecimento dele. Lembra da questão do show do milhão, da perguntinha do show do milhão? Você pode fazer atividades tipo alternativa, questão de múltipla escolha, jogos pedagógicos usando alternativas, onde o aluno com uma letra, ele demonstra o conhecimento dele. Ele fala alternativa A, ele escreve o A ali, o computador fala o A. Eu queria mostrar o programa Prancha Fácil também, dá para criar muita atividade lúdica, bonita, com um efeito sonoro, com uma animaçãozinha, que usa o acionador, tá, no computador. Mas deixa isso para uma outra live. Deixa isso para uma outra live, vai ficar muito grande. Eu já tinha lido sobre esses recursos, mas nunca vi a demonstração deles. Ah, que legal. Esses recursos, gente, foi o pessoal da Civian que mandou aqui para mim. Eles têm vários modelos de acionadores lá, de mouses adaptados e outros recursos para você usar aí com os seus alunos, né, para a escola adquirir, para ter na sala de recursos, para a Secretaria de Educação adquirir, enfim, vale muito a pena, tá? Conhecer lá o pessoal da Civian. Bom, o site deles é civian.com.br. Pessoal, Instituto Tarde está duplicando o som. Está duplicando o som? Vê se parou, gente. Não sei, agora eu não sei. Bom, nós chegamos ao final da live. Eu quero falar com você o seguinte. Existem muitos recursos para adaptar a atividade. Muitos recursos. E você conhecer todos esses recursos é muito bom. É muito bom. O problema é colocar em prática. O problema é criar atividade lá dentro do DOSVox. O problema é criar uma atividade para usar com acionador, para ter atividade para criar usando acionador. O problema é fazer o jogo, Leandro. Eu já entendi a ideia do jogo. Eu tenho um monte de ideias maravilhosas aqui, parecidas com essa. O problema é fazer o negócio aparecer, ficar físico, pronto, colocar em prática. Então, se você quer recursos, materiais para colocar em prática, para tornar o conteúdo acessível para o seu aluno que tem dificuldade na comunicação, seu aluno que tem dificuldade na escrita cursiva, seu aluno que tem dificuldade de leitura, para o seu aluno, enfim, independente do diagnóstico do seu aluno, existem recursos prontos, pré-formulados para você pegar, montar e criar atividade. Eu quero te entregar esses recursos, te mostrar como isso tudo funciona e como é possível criar atividades adaptadas para os seus alunos com deficiência, independente do diagnóstico, e ver os seus alunos aprender com materiais práticos e criativos e bonitos, que vão ajudar o seu aluno não só a aprender, mas vão tirar um sorriso do rosto dele. Isso é muito legal, para ele aprender feliz. É o que a gente quer, que ele aprenda feliz. De um jeito bem divertido. Eu mostrei que nem foi tão incrível assim, gente. Dá para fazer isso aqui, fica muito divertido, muito legal. Quando você tem um repertório de recursos para usar. Isso ajuda muito. Então, se você quer saber mais sobre isso, se inscreve no nosso evento Adaptando na Prática,
tá? O link para se inscrever no YouTube está aqui embaixo, no Facebook também está aqui embaixo. O link para você se inscrever aí pelo Instagram tá lá na nossa bio no Instagram. Não perde o evento, ele é um evento totalmente novo, reformulado, com oficinas práticas, com materiais para você usar com os seus alunos. Tem certificado de participação. Convida aí o pessoal da sua escola, convida os outros professores, convida até professor de outras disciplinas, até professor que não tem aluno. Leandro, aquele professor não tem nem aluno com deficiência, eu vou chamar ele. Chama ele também. Chama ele porque os recursos que a gente vai mostrar aqui para vocês, eles podem ser usados para alunos com dislexia, alunos com TDAH, aluno com uma dificuldade de aprendizado, que às vezes a forma que você sabe de adaptar uma atividade para um aluno que tem deficiência, o jeito, né, a técnica de adaptar a atividade para um aluno com deficiência, quando você usa num aluno com dificuldade de aprendizado, você acelera muito o aprendizado desse aluno. Você pode usar esses recursos com alunos típicos também, gente. Acelera muito o aprendizado do aluno também. E não é só isso. Você não sabe o próximo aluno que esse professor vai ter no ano que vem. Você não sabe os alunos que estão se matriculando na escola. Pode aparecer um aluno que precisa desses recursos e você já vai estar pronto. Evento 100% online e gratuito, com certificado de participação. Convida todo mundo. O pessoal que se inscreveu já está postando lá no nossos stories no Instagram fotinha com um crachá de participação. Quem se inscreve recebe um crachazinho de participação com o nome. Muito bacana, né? Então, não perde, convida aí o pessoal, convida todo mundo para participar, manda o link nos grupos de WhatsApp, manda o link nos grupos da sua escola, de professores, convida o pessoal que vai ser legal, vai ser bem legal. Amanhã tem live de novo às 17 horas, é uma semana de lives de aquecimento para ir preparando você, mostrando um pouquinho das coisas que vão acontecer no nosso evento, adaptando na prática. Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.